Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu estudante, tudo bem com você? Sou Rodney Duncan, sou psicólogo, sou bacharel em Direito, sou especialista em psicopedagogia, sou especialista em técnicas de aprendizagem e gestão pública. Nós estamos falando sobre o ciúme patológico. É um curso que você encontra aqui na plataforma, espero que você esteja curtindo bastante. Vamos avançar, vamos falar um pouquinho mais sobre alguns dados estatísticos que são extremamente relevantes na operação dos seus instrumentos profissionais, como ferramenta para você trabalhar com mais dados em relação ao seu paciente. Quando a gente fala do ciumento patológico, qual que é a prevalência? Onde ele se manifesta? No alcoolismo, o ciumento patológico se manifesta em 34%. Talvez aí seja um outro campo de abordagem dentro da terapia, dentro da psicologia. O alcoolismo podendo catalisar essas ações aí, que eu diria, nefastas nas relações sociais. Na esquizofrenia, a prevalência já é menor. A gente está falando de 1 a 2,5%. Agora, no transtorno paranoide, os delírios de ciúme costumam aparecer em até 16% da parcela observada. Então, olha só que interessante. Qual é a maior manifestação? No alcoolismo. De cada 10 pessoas, 3, agora eu falei estatística, 3,5, vamos falar de cada 100 pessoas, 34 pessoas têm essa manifestação. Já a esquizofrenia, de cada 100 pessoas, de 1 a 3 pessoas podem ter essa manifestação do ciúme patológico. Eu acho que esse dado é interessante para quem atende o beneficiário, o usuário do serviço de psicologia. Esse dado é interessante aí dentro das outras atividades onde a gente tem que atender ou que a gente tem que se relacionar em casos em que haja a violação do direito de uma outra pessoa. Quando a gente fala de sintomas, quando a gente fala de sentimentos no ciúme patológico, alguns pontos acabam aparecendo. Então, se você estiver no atendimento terapêutico, no atendimento psicológico, se você estiver utilizando as ferramentas do direito, quais são esses sintomas que aparecem? O que a gente pode explorar das pessoas ou dos pacientes que têm o ciúme patológico, o que a gente pode observar para diagnosticar ou para ter um caminho um pouquinho mais seguro? Primeiro é o pensamento de traição. Se você faz um atendimento cuja pessoa relata estou sendo traído, e aí isso já vai ser um indicativo para você poder diagnosticar, para você poder identificar o ciúme patológico. Não só o pensamento de traição, a busca constante por pistas que indiquem uma possível traição. Pensar e agir, buscando como essa pessoa está me traindo, como essa pessoa realiza a traição. Medo excessivo de perder a pessoa, análise constante dos pensamentos, gestos e atitudes do outro. Ele levantou a mão porque ele está me traindo, ele coçou a cabeça porque está me traindo. Então eu começo a fazer algumas ilações que não estão conectadas com a realidade. Então essas expressões que eu estou passando agora são indicativos que você pode explorar para sua análise exploratória em relação a diagnosticar ou pelo menos apresentar luz a essa possível situação do paciente, do tomador de serviço, do beneficiário, que é a patologia em ciúme, violação de privacidade. Eu vou colocar uma câmera para verificar se está tudo certo em casa, vou colocar um rastreador de GPS para ver se ninguém vai roubar o carro da minha esposa, do meu marido, meu namorado, da minha namorada, quando que essa é a queixa, mas a demanda a ser encontrada é a patologia. Então, o que eu estou falando agora é de um valor essencialmente importante para vocês, tá? Situações imaginárias que levam a conclusões totalmente sem sentido, insônia pelo ciumento patológico, então você explorar a higiene do sono,
é um indicador ou é um indicativo, né? Se a pessoa tem ciúme patológico ou não, agitação, ansiedade que a gente já falou e a gente está reforçando aqui para você, a solidão, a tristeza profunda. Então são alguns sintomas, são alguns sentimentos que você precisa levar em consideração quando você atender o tomador do seu serviço, o beneficiário do seu serviço, o seu paciente e a gente vai então, o seu cliente. Então a gente vai entender melhor essas situações. Então são pontos importantes que dificilmente a gente encontra dessa forma lá na faculdade. Aliás, na faculdade, muito provavelmente eles não vão falar sobre esse assunto. Então a gente faz esse curso aqui para você ter mais ferramenta para a sua atividade. Vamos avançar um pouquinho mais. E eu quero fazer uma correlação, e eu acho extremamente importante que você entenda essa correlação para diagnosticar, para ter um indicativo melhor, para você poder fazer uma análise exploratória do seu paciente, na sua terapia, no seu atendimento, o que vem a ser o ciúme e o que vem a ser o ciúme patológico. Ciúme está na esfera do receio, ciúme normal, né? Do receio, da preocupação, de eu perder uma relação afetiva, de eu me distanciar de uma pessoa que eu goste, das relações criadas ao longo de um período. Esse é o ciúme normal, o fato é concreto, ele é transitório, é um sentimento que não atrapalha as relações sociais, ele não controla a outra pessoa, não machuca psicologicamente, muito mais fisicamente, né? O ciúme é algo que se lida normalmente. E às vezes a gente pode, claro, ter o ciúme normalmente, não sendo sobre o fato concreto, a pessoa que está sendo protegida pelo ciumento, ela vai até entender esses fatos, o que é totalmente diferente do ciúme patológico. O ciúme patológico ele é considerado sim um distúrbio mental, é uma doença, é distúrbio porque atrapalha nas relações da vida cotidiana, ele obceca, causa sofrimento mental, causa sofrimento físico, né? Esse transtorno ele é repleto de hostilidade nas relações, impactos negativos entre as pessoas, podendo chegar no ápice, como a gente já citou aí, no caso do homicídio, se for mulher, feminicídio, você pode caminhar pela perseguição, está no Código Penal, você pode, né, a pessoa, você vai observar, né, que você vai fazer isso. Às vezes eu falo você pode, é no sentido mais coloquial de um curso que não precisa ser um curso acadêmico, mas a pessoa pode, inclusive, se enveredar para o caso do estupro, né? Mesmo que a relação seja uma relação constante no casamento, numa união estável, no namoro, no ficante, né? Então, se o ciúme for patológico, a pessoa ciumenta precisa de tratamento e o tratamento precisa observar alguns protocolos. E se a gente falar de protocolo, para quem é psicólogo, para quem é psiquiatra, para quem é da área médica, para quem é enfermeiro, para quem é terapeuta, vai entender o que eu vou falar agora. Para você que é leigo, nós temos como instrumento muito utilizado na prática da saúde mental o DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais. Eu vou utilizar o DSM-5 porque lá traz a seguinte informação científica, que antecedentes culturais e religiosos individuais devem ser levados na avaliação de possível presença do ciúme patológico. Quando a gente fala de ciúme patológico, o DSM trata isso de transtorno delirante, tá? Então, o ciúme patológico está dentro do transtorno delirante. E quais são as considerações que você tem que enfrentar, que você tem que conhecer, seja estudante de psicologia, estudante de pedagogia, né? Enfermeiro, médico, estudante de direito, profissional das áreas que eu falei em graduação, que o transtorno delirante é algo maior. E o ciúme patológico, conforme eu coloquei os sentimentos, né, as ações anteriormente, tudo isso precisa ser levado em consideração.
a cultura do indivíduo e os valores religiosos. Me parece quanto a cultura for menor e os valores religiosos mais fortes, talvez aí você tenha o ciúme patológico mais agressivo, se é que eu posso usar esses termos. Mas não deixe de considerar no seu atendimento, nas suas palestras, nos seus trabalhos, esse dado. O ciúme patológico tem como variáveis importantes na sua análise, na prospecção, na análise exploratória, os antecedentes culturais, qual que é a cultura que essa pessoa vive. E a gente está falando de qualquer cultura, qual o ambiente social, qual é a comunidade, anteriormente, como que era a família, quais são as raízes dessa família, e eu estou entendendo essa parte como antecedente cultural, e qual o viés religioso. Então, são pontos que vocês precisam considerar. Ok, gente? Eu vou encerrar esse módulo por aqui, espero que você tenha gostado do que a gente apresentou. Próximo módulo, eu vou falar os tipos comuns no DSM-5 sobre o transtorno delirante, em especial sobre o ciúme patológico. Tá certo?